O nosso trabalho é Sistema Financeiro Nacional. Os autores desse trabalho é Gabriel Oliveira Loredo, Lidiane Almeida Teles, Walter William de Almeida Andrade, Igor Pinto Gama e o Hélito dos Santos Guilherme, que sou eu, certo? Vamos começar pelas esplanadas dos ministérios e a Praça dos Três Poderes, onde é o controle do nosso país, onde é redigido, onde é decidido todo o nosso sistema judiciário, executivo, legislativo, que está dentro também do nosso plano do sistema financeiro brasileiro. Nós temos aqui a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, essa cúpula aqui maior, ela compõe como a cúpula da Câmara dos Deputados. Essa outra cúpula aqui menor, ela já compõe o Senado. Nós temos 513 deputados federais e temos também 81 senadores. Do lado esquerdo nós temos o Planalto, né, o Planalto aqui, né, onde o presidente da República está. Aqui logo na frente dele, do Planalto, nós temos o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Onde ficam os decanos, os ministros. Então, e aqui do lado da tela, vocês estão vendo aqui, são 17 prédios, todos eles uniformes. Cada prédio desse representa o Ministério, né? O Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Mulher e da Família, o Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência e Tecnologia, da Agricultura, Infraestrutura, Cidadania e Desenvolvimento, da Comunicação. E aqui um desses prédios está, né, o Ministério da Economia, que quem está na pasta é o Paulo Guedes, né, que está à frente, né, da economia do nosso país, né. Logo aqui no fundo você vê o Lago Paranoá, está aqui, ele corta aqui e logo ele vai cortando o setor de mansões ali do Lago Norte. Então, certo. Nós temos aqui esses três poderes, né, o judiciário, o legislativo, executivos, onde nós podemos compreender que daí sai todas as diretrizes dessas três leis orçamentárias, que é muito importante para o nosso país, que é o Plano Puro Anual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, a Lei de Orçamento Anual, que é a LOA. Isso vale também para todos os níveis federativos, para os estados, para o Distrito Federal e no âmbito também municipal. Então, essas leis, que são muito importantes para nós, ela é decidida aí, nesse contexto aqui que eu mostrei para vocês. No Senado Federal, aqui na Câmara dos Deputados, o presidente, que é do Executivo, ele manda para cá, onde essa lei é aprovada, onde o Brasil é regido por essas três leis, que é muito importante para que o nosso sistema financeiro ele não entre em colapso, né? É daqui que vem a sustentabilidade das finanças do nosso país, entendeu? Ela é muito importante. Está no artigo 163 até o artigo 169, fala tudo sobre essas leis, né, do PPA, LDO, a LOA também, que são leis que é do nosso orçamento, que elas são executadas para que o Brasil ele venha ser bem administrado na área das finanças. O sistema financeiro nacional ele é estruturado de forma a prover o desenvolvimento, o equilíbrio e a servir aos interesses coletivamente regulado pela Lei 4.905 de 1964, criada sob a forma de lei ordinária, mais recepcionada pela Constituição Federal de 1988, como lei complementar, né? A estrutura desse sistema financeiro, ele é estruturado assim, do Conselho Monetário Nacional, ele é Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil S.A., do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e das demais instituições financeiras públicas e privadas. As empresas privadas também, ela também faz parte, né, de todo esse sistema financeiro, como também as instituições públicas, né, como o Banco Central, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, todos esses aí, eles fazem parte dessa estrutura financeira, do sistema financeiro nacional. É muito importante todas essas instituições
elas têm papéis relevantes para que o Brasil ele cresça. Os pequenos e médios empresários tenham seus subsídios para que a empresa cresça, né, receba investimentos desses bancos, vem tudo do sistema financeiro. Aqui no artigo 19 da nossa Constituição Federal, de 1988, diz assim: consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenha como atividade principal ou assessoria a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equipara-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer atividade referida neste artigo, de forma permanente ou eventual. É muito importante. Você faz parte desse sistema financeiro. Como microempresário, como um autônomo, você faz o dinheiro girar. Você faz esse dinheiro se movimentar. Onde que o Brasil ele é um grande investidor na agricultura, na pecuária, entendeu? Na exportação de ferro, de minério. As empresas, elas trabalham girando esse dinheiro, internacional, nacionalmente, onde que cresce o sistema financeiro através das pessoas jurídicas, está escrito aqui no artigo 17, e também das jurídicas públicas e privadas também. Então, é muito importante que essas instituições, elas importem, elas exportam para o crescimento das nossas finanças, né? Então, é muito importante. Já no artigo 18, sobre a funcionalidade e autorização do sistema financeiro. No artigo 18, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil, ou decreto do Poder Executivo. Quando forem estrangeiras, inciso 1, além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito, ou seção de crédito das cooperativas, que até também se subordinam às disposições e disciplina dessa lei, no que for aplicável, às bolsas de valores, companhias de seguro e de capitalização às sociedades. Então, aqui a gente está vendo aqui a participação dos bancos. Os bancos aqui é muito importante nos financiamentos para que as empresas tenham subsídios para comprar, entendeu? Para pagar a seus funcionários, para crescer, para investir. Então, é muito importante, né? A gente estudou também sobre essas cooperativas, também que é muito importante para o desenvolvimento aí do nosso sistema financeiro. Então, aqui também nós temos também as instituições financeiras públicas, não fala das instituições financeiras públicas. Ô, meu querido. Só um minuto para eu fazer um comentário aqui. E todas essas leis orçamentárias que já foram citadas e todo o sistema financeiro nacional, no seu geral, ele é de grande importância para esclarecer com o que os governos vão gastar o dinheiro que é recebido, para manter também a transparência nos gastos públicos, com que serão gastos os impostos, como cada recurso é destinado para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, é obrigatório também que todo governo divulgue os seus planos de gastos orçamentários. Então, para a população, é interessante ficar sempre atento como que estão sendo gastos o dinheiro que entra através de impostos, através de tudo de todo o dinheiro que entra, tanto no governo quanto nos municípios, nas instituições. Pronto, muito bom. As instituições financeiras públicas. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. O Conselho Monetário Nacional regulará as atividades
capacidade e modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais. A escolha dos diretores ou administradores das instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos presidentes será feita pelo presidente da República após aprovação do Senado. Isso aqui é muito importante, porque o presidente da República ele tem que saber escolher a pessoa certa para estar de frente dessas instituições. Tem que ser pessoas de caráter ilibado, que conheça do assunto, que entenda sobre o sistema financeiro, para que ele possa exercer, né, com relevância o seu cargo, entendeu? Então, é muito importante. Nós tivemos aí vários exemplos aí de vários governos passados que colocaram pessoas incompetentes na frente da pasta, onde o Brasil, muitas das vezes, entrou em colapso, entendeu? Então, é muito importante aí que o presidente da República saiba escolher a pessoa certa para dirigir a pasta. Então, o que aconteceu no Brasil? Muitas das vezes, os presidentes, eles colocavam pessoas na frente da pasta, de um Banco Central, ou até mesmo do Banco do Brasil, do Conselho Nacional, né? Conselho Monetário Nacional, pessoas que eram políticas e não eram especialistas na área. Então, o que acontece? Se a pessoa não entende do que está fazendo, é lógico que ela não vai fazer uma gestão eficiente. Então, é muito importante os governantes, eles vejam com um olhar mais profissional e colocar pessoas competentes, especialistas na área, para que o sistema financeiro ele seja bem administrado, né? Então, é muito importante aí esses artigos, a gente entender que o presidente da República é ele mesmo que denomina, né, esses cargos, e é muito importante que o presidente da República tenha esse olhar, colocar pessoas capacitadas, não por meio político. Autoridades do Sistema Financeiro Nacional. As autoridades do Sistema Financeiro Nacional podem ser divididas em autoridades monetárias e autoridades de apoio. Autoridades monetárias são entidades responsáveis tanto pela normatização quanto pela execução das operações referentes à emissão de moeda. As principais autoridades monetárias no Brasil são, vamos lá, primeiro, a CMN, Conselho Monetário Nacional, entidades superiores do Sistema Financeiro Nacional, exerce a função de órgão regulador e é responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Será integrada pelos seguintes membros. Primeiro, ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de presidente. Segundo, ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 3, presidente do Banco Central do Brasil, Lei 9.069, de 1995. Esse aqui, nós vamos falar agora do Bacen. Logo lá na frente, eu só estou lendo os artigos, a gente vai explicar mais ou menos a funcionabilidade de cada instituição dessa. Banco Central do Brasil tem a função de cumprir e fazer cumprir as normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, expedidas pelo CMN. Atua como uma espécie de protetor da moeda nacional, para garantir o equilíbrio do mercado financeiro e da economia do país. Nós temos também aqui as autoridades de apoio, né? As autoridades de apoio são instituições que podem atuar tanto como instituições financeiras normais, auxiliando a execução da política monetária, como na normatização de um setor específico, como, por exemplo, Comissão de Valores Mobiliários. As principais autoridades de apoio no Brasil são, primeiro, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vinculado ao governo federal, e é um órgão normativo, voltado para a fiscalização e desenvolvimento do mercado e de valores. A segunda instituição é o Banco do Brasil. Embora seja um banco comercial comum, ainda opera como um agente financeiro do governo federal, sendo o principal executor dos serviços bancários interesse do governo. BNDES, que eu vou falar agora um pouco sobre ele. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, principal instituição financeira de fomento do Brasil, impulsiona o desenvolvimento econômico, reduz desequilíbrios regionais e é o encarregado de gerir o processo de privatização das empresas estatais. CF, Caixa Econômica Federal, é a instituição financeira que funciona como instrumento governamental, pois é caracterizada por operacionalizar as políticas do governo federal para financiamento habitacional e saneamento básico,
além de ser banco de apoio ao trabalho de baixa renda. Certo. Vamos agora falar um pouco mais sobre o Banco Central. O Banco Central é muito importante para o Brasil. Ele emite as moedas, né? É de lá que as moedas são emitidas. Executa serviços de meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais, realizar operações de redescontos e empréstimos de assistência à liquidez às instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, bem como exercer a supervisão, fiscalização, intervenção das mesmas, controlar o fluxo de capitais estrangeiros. Cai muito na prova. Essa pergunta cai muito na prova. Quem é o responsável por emitir a moeda? E lá na prova, geralmente na prova da OAB, geralmente na prova para quem faz para promotor, entendeu? Cai muito essa pergunta. E lá vai ter Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central, aí vai estar lá a pergunta. Verdade. Pessoas geralmente não têm a certeza e colocam Banco do Brasil, não. É o Banco Central que é responsável para a emissão dessas moedas. Está aqui no artigo... Aqui no artigo 164 fala mesmo aqui, que para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central e é vedado ao Banco Central ceder, direto ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Isso, certinho, Valtinho. Vamos ver agora o Banco do Brasil. Lê para mim aí, Valtinho, Banco do Brasil. Pronto, Wellington. O Banco do Brasil atualmente é situado como um dos maiores bancos do Brasil, tendo tanto em agência quanto em patrimônio e receita líquida. O Banco do Brasil é considerado empresa pública e de economia mista, isso é, porque o governo possui a maioria das cotas dele, das ações, e tem como objetivo principal contribuir de forma intensa no crescimento econômico, industrial, comercial e social do Brasil, atuando diretamente em situações pouco atrativas aos bancos privados, como exemplo o crédito rural, que é os empréstimos que faz para possibilitar que os produtores rurais desenvolvam suas atividades e que precisa estar ao alcance de todos esses empréstimos. A importância do Banco Central, a sua emissão de cheque, na sua emissão de moedas, também na sua regulamentação aí, diante da pauta aí do sistema financeiro. Falamos também do Banco Central e vamos falar agora são 4 bancos importantes desse sistema financeiro nacional: Banco Central, Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Eu vou falar um pouco do BNDES, porque o BNDES é o que propulsiona... É o chefe de todos. O BNDES é que dá o oxigênio nas micros e grandes empresas. Qual foi o grande objetivo do BNDES? O BNDES é um banco importante na economia brasileira. O BNDES foi criado no governo de Getúlio Vargas, em 1950. A instituição ela foi criada para quê? Ela foi criada para alimentar as pequenas e médias empresas, né? Oxigenar essas empresas, fazer empréstimo para essas empresas. Por exemplo, esses bancos, né, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles podem emprestar até 20 milhões. Acima disso, só é com o BNDES. O BNDES ele presta o dinheiro para as microempresas e médias empresas no valor bem acessível. Então, muitas empresas no Brasil hoje se tornaram grandes porque houve o apoio do BNDES. Na verdade, ele foi criado para pequenas e grandes empresas. Só que os grandes empresários, sem precisar, né, de pegar esses empréstimos, começaram a pegar esses empréstimos para investir no exterior, investir em outras coisas. Então, o que aconteceu? As pequenas empresas e médias empresas fecharam, porque o BNDES foi politizado. E quando o banco foi sucateado, não é? É verdade, sucateado também, verdade, Valdo. Então, o que acontece? Os micros e pequenos empresários não teve como pegar empréstimo, porque os empresários com cunho político, em suas artimanhas, viu que o BNDES era um propulsor de pegar dinheiros
investir em outras coisas que não tinha nada a ver, né? Então, o que acontece? O banco acabou emprestando dinheiro aí para multinacionais que investiram em outros países. O próprio governo pegou dinheiro do BNDES, investiu em postos, investiu em estradas, investiu em ferrovias, investiu em aeroportos milionários em outros países. Era sigiloso. Eles pegavam esses empréstimos milionários, entendeu? E colocava como sigiloso. Mas teve um juiz, eu não sei se foi de Brasília ou de Curitiba, que quebrou esse sigilo. Aí descobrimos, né, que o nosso dinheiro estava sendo investido em outros países. Enquanto isso, as nossas estradas, enquanto isso, as nossas ferrovias, os nossos aeroportos, o nosso saneamento básico estava totalmente desprovido, abandonado, o povo esquecido, entendeu? Quantas pessoas não têm água potável hoje porque o BNDES investiu milhões em Cuba, em Venezuela, em Equador, investiu o nosso dinheiro lá, o dinheiro que era para ser nosso, investiu lá e hoje não tem dinheiro para emprestar para o Piauí, por exemplo, entendeu? Para o Pernambuco, né? Para esses estados aí que muitas pessoas não têm nem água potável. O juiz, Wellington, foi Marcelo Rebelo Pinheiro. Pronto, obrigado. Então, isso mesmo. Eu não sei de onde ele é, mas teve um juiz que quebrou o sigilo. O que aconteceu? Aí desde 2017... Ele é da vara do Distrito Federal. De Brasília. Obrigado, Walter. Isso. Então, o que acontece? Depois que quebrou o sigilo, graças a Deus, o governo deixou de investir lá no exterior e está investindo agora no Brasil. O Brasil começou a crescer em algumas áreas. Tem obras aí que já tem mais de 10, 11 anos paradas, enquanto o Brasil está investindo no exterior. Então, o BNDES é muito importante. Eu só gostaria que o BNDES voltasse de novo a trabalhar para os pequenos e médios empresários, porque o Brasil é um país que exporta, o Brasil é um país que produz ferro, minério, o Brasil produz no agronegócio, o Brasil produz avicultura, pecuária. Então, se o BNDES investir nesses empreendedores visionários brasileiros, eu tenho certeza que nós iremos dar um salto muito grande, porque o Brasil ele cresce quando a gente olha para o próprio Brasil. O Brasil, muitas das vezes, ele pega milhões emprestados de China para fazer essa ponte de Itaparica, enquanto tem muitas empresas no Brasil que têm condição de fazer essa ponte, entendeu? E um custo acessível, mas eles preferem privatizar, eles preferem fazer um monopólio, né? Um monopólio político, isso é monopólio político, do que dar vazão ou talvez apoiar uma empresa brasileira que venha fazer no nosso próprio solo brasileiro uma ponte igual a essa, né? Como seria um orgulho, né? Como nós temos orgulho de Oscar Niemeyer, que construiu Brasília, construiu o Palácio, construiu a Câmara, construiu os ministérios, todos aqueles prédios, né? Reconhecido internacionalmente, entendeu? Juscelino Kubitschek escolheu Niemeyer, que foi um dos maiores arquitetos que já houve nessa terra. Por que nós não podemos investir nas nossas empresas no Brasil? Entendeu? O BNDES tem que voltar sua visão para dentro e não para fora. Porque quando o BNDES colocar sua visão para dentro, o Brasil cresce cada vez mais. Porque o Brasil é um país que nunca desiste de lutar. Mesmo que o povo, muitas das vezes, está sofrendo, alma doendo, mas o brasileiro não deixa de trabalhar, o brasileiro não deixa de investir, o brasileiro sempre acredita no Brasil. Então, o BNDES é um propulsor dos investimentos da micro e médio de empresas, entendeu? E nós temos também a Caixa Econômica Federal, que ela é muito importante hoje no nosso sistema, né, de financiamento de casas habitacionais e no nosso saneamento básico também. Você vê essa Casa Minha Vida, Casa Minha Vida tirou a corda do pescoço de muito brasileiro. Eu lembro, eu vim de uma família pobre. Meu pai é muito humilde, minha mãe também muito humilde, entendeu? Eu lembro uma vez que meu pai foi despejado em casa, a gente ficou debaixo de um pé de árvore, quase um dia todo, entendeu? A gente não tinha onde ficar. A gente pediu ajuda, momento difícil. Hoje eu vejo essas pessoas tendo uma casa para morar,
Eu fico muito feliz, porque a Caixa Econômica Federal é muito importante nessa política habitacional de dar dignidade para o brasileiro que não tem uma casa para morar. E é muito importante isso hoje no nosso sistema financeiro, a gente dar habitação, uma moradia. Porque, bicho, é muito difícil você não ter um travesseiro para você colocar sua cabeça e dormir, descansar. Você vê um pai de família correndo atrás, muitas das vezes, fazendo bico ali para pagar um aluguel, e ele não tem. Então, é muito importante. A Caixa Econômica Federal, para mim, é uma instituição que hoje, para a classe social, para essa classe mesmo das pessoas que não têm condição, é muito importante dar dignidade, né? Dar pelo menos um alívio para esse povo. E também faz muitos financiamentos também, né? Financiamentos aí que a Bolsa Família, é tudo através da Caixa Econômica Federal, né? Hoje, graças a Deus, que muitas famílias, assim, não comem bem, mas pelo menos não falta o que comer dentro de casa, né? Muito importante. Ô, Wellington, só para ressalvo, a Caixa foi a instituição financeira que mais ajudou as pequenas empresas durante o período da pandemia. Ela é conhecida como o banco público, entendeu? E você tocou também num assunto muito importante, velho. A questão desse programa Minha Casa Minha Vida. Velho, aqui na cidade de Vazedo, na administração passada, antes do atual prefeito agora, foi construído diversas casas aqui no município. Velho, no momento da entrega, foi um dos momentos mais emocionantes que eu já presenciei em minha vida. Foi surreal, velho. Você chega lá, até hoje você vê a gratidão daquelas pessoas, né, velho? Rapaz, não tem nada melhor que você ver uma chuva e ter um teto, né, para te cobrir. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, entendeu? É assim. Mas assim, eu já estou terminando minha apresentação. Já estou passando para o Valtinho aí, o Gabriel, também Igor, né? A contribuição que o sistema financeiro nacional teve diante do novo coronavírus foi de grande importância para o equilíbrio da economia dos estados e dos municípios e da população que recebeu o auxílio emergencial. Então, esses bancos foram muito importantes para que o Brasil não entrasse em colapso, entendeu? O que o governo fez? Esse Paulo Guedes, ele é um grande gestor, entendeu? O que ele fez? Ele lançou o dinheiro para a população, e aí a própria população girou o dinheiro, porque se o dinheiro não tivesse sido movimentado, o Brasil tinha entrado em colapso, o Brasil tinha parado, muitas pessoas iam passar fome. Então, o que o governo fez? O governo investiu, o governo colocou comida no prato do brasileiro. O brasileiro foi no supermercado, começou a comprar. Então, mesmo que tudo fechado, mas as finanças do Brasil foi alimentada. O agronegócio não parou, né? Então, graças a Deus, o Brasil está aí, está de pé, e nós cremos que o Brasil ele vai dar a volta por cima, porque o Brasil ele tem muitas riquezas. Então, nós falamos todos os sistemas, como funciona, e nós, todos do grupo, fizemos esse resumo, que foi o nosso próprio resumo que passamos para a professora. Nós fizemos esse resumo, né, e já estamos terminando aí. Tem quanto tempo aí, professora? Pode continuar, estou gostando. O microfone estava fechado. É ok, professora. Nós vamos agora fazer o resumo de tudo que nós falamos. E a importância do sistema financeiro para a oxigenação, né, das finanças do Brasil e para a população também, né, sobreviver nesse momento difícil. Percebe-se que desde o início do ano estamos observando o rápido alastramento do novo coronavírus no mundo, o que, em meados de março, foi classificado do novo coronavírus no mundo. Foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia. O coronavírus atingiu o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, a economia de diversos países assolado pelo coronavírus. No Brasil não foi diferente. Então, estão sendo expostas inúmeras notícias a respeito das medidas econômicas emergencial que vêm sendo tomadas pelo sistema financeiro nacional para conter os efeitos da crise resultantes da pandemia. Várias das manchetes vinculadas na mídia trazem títulos como o CMN e o BC, que é o Banco Central, elevam em 1,2
trilhões, né? O sistema financeiro está atuando no combate à pandemia do coronavírus 19 de forma bastante diferenciada, por tratar-se de um tema bastante complexo. Não é nossa intenção esgotar todos os pontos atinentes ao funcionamento do sistema financeiro. No entanto, diante das recentes notícias sobre o assunto, nota-se necessário dar um passo atrás para entender o que diz o nosso ordenamento jurídico sobre a organização das instituições que compõem esse sistema e sua atuação na frente econômica para conter os efeitos da pandemia. O título 7 da nossa Constituição Federal trata dos princípios e diretrizes que norteiam a ordem econômica e financeira do país. Mais especificamente, o artigo 92 dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e determina o seguinte: o artigo 92, o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a prover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Precisa-se, então, recorrer à Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para compreender a organização do Sistema Financeiro Nacional. A referida lei determina que o Sistema Financeiro Nacional seja composto pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, demais instituições financeiras públicas e privadas. Agora, o Valtinho, agora ele vai continuar aí a apresentação. Só queria fazer um comentário também, antes de Walter começar, justamente sobre todas essas instituições que foram citadas, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco Central, entre outras instituições, que a principal função dessas instituições deve ser servir à população, junto ao governo federal. E não o que já aconteceu várias vezes, dos cargos dessas instituições serem barganhados para fazer acordos de corrupção, acordos políticos, que não vieram beneficiar o país. Então, sobretudo, a principal função dessas instituições é beneficiar a população. Um exemplo disso foi a parceria feita entre o governo federal e a Caixa Econômica Federal, para dar o auxílio emergencial à população, que, como o Wellington já citou, foi uma grande tacada aí do ministro Paulo Guedes, porque fez o dinheiro voltar para o povo e circular, para evitar que a economia entrasse em colapso. Então, é importante ressaltar que a função dessas instituições é beneficiar também a população. É isso. Então, diante disso, entende-se que, de forma sintética, que o Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições e entidades responsáveis pela gestão da política monetária nacional, bem como pela regulamentação e a fiscalização do mercado financeiro, de capitais, de créditos do país. Para entender melhor e esclarecer a atuação de cada órgão do Sistema Financeiro Nacional, pode ser dividido em órgãos normativos e órgãos supervisores. Esse subsistema de órgãos normativos é responsável pela elaboração de regras a serem observadas por um bom funcionamento do sistema financeiro do país, ou seja, dos mercados monetários, financeiros, de capitais e de créditos, conforme mencionados acima. Os órgãos supervisores, por outro lado, atuam para garantir que as regras e diretrizes expedidas pelos órgãos normativos sejam efetivamente observadas pelos cidadãos e pelas instituições integrantes do sistema financeiro. Cita-se aqui o Banco Central do Brasil, o que falamos acima. CMN, o Conselho Monetário Nacional. O BCB também foi criado com o adjetivo da Lei 4.595, de 1964. No entanto, como órgão supervisor, cabe ao Banco Central do Brasil, dentre outras responsabilidades, cumprir
e fazer cumprir os atos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional. Estes atos normativos são expedidos pelo Conselho Monetário Nacional como resoluções ou deliberações, aos quais, por sua vez, são publicadas pelo Banco Central do Brasil. Também, ainda na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, os bancos, as cooperativas de crédito e as bolsas de valores são exemplos de instituições operadoras do sistema. Esses agentes lidam diretamente com o público, ou seja, com as pessoas, fazendo intermediações financeiras, concessão de empréstimos, regulação e fiscalização das transações envolvendo títulos e valores mobiliários, entre outros. Os operadores são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Resumidamente, em linha com o artigo 192 da Constituição Federal, o Sistema Financeiro Nacional deve se preocupar com a sustentabilidade e o desenvolvimento de todos os órgãos que os compõem, órgãos normativos, supervisores, operadores e a própria população. No entanto, no cenário de crise que houve agora do coronavírus, a economia, pela expansão da pandemia do coronavírus, os órgãos estão atuando de forma conjunta, editando medidas que objetivam preservar a economia e conter os índices de inadimplência do país. A importância de zelar pela liquidez dos mercados advém do fato de que a movimentação dos recursos é o que oxigena a economia. Durante um momento de crise, vivemos um ciclo de retração das atividades econômicas, com a queda do consumo, sem que haja, do outro lado, uma redução proporcional de despesas. Esse ciclo gera um aumento na inadimplência, endividamento e, em última instância, a falência de algumas empresas. Então, como os meninos falaram anteriormente, foi uma grande sacada do ministro da Economia, o Paulo Guedes, essa questão de fazer o dinheiro voltar para a população, né? Rodando a economia do país. Imagine aí, apesar que é pouco, mas pode ser muito para alguém, né? Como foi ressaltado no início deste resumo, uma das medidas anunciadas pelo BBC foi justamente a liberação de 1,2 trilhões na economia. Esta foi uma das formas, dentre outras, em um pacote de ações do Sistema Financeiro Nacional, de garantir dinheiro suficiente para que instituições financeiras consigam atender a demanda por crédito da população. Basicamente, o plano era, com esse dinheiro, instituições financeiras, ao exemplo, bancos, conseguissem repassar repassar o que eles receberam do Estado para a população, seja reduzindo a dívida que eles tinham com o banco, entre outras coisas. Ou seja, com a liberação de recursos pelo Sistema Financeiro Nacional, os bancos teriam liquidez para viabilizar, por exemplo, a renegociação de dívida e a concessão de empréstimos àqueles que estão sendo afetados pela crise e manter a economia brasileira oxigenada. Assim, o CMN busca, por meio da injeção de recursos, suavizar o ajuste do capital que diversas empresas enfrentam, bem como a organização financeira da população em geral,